Olá, meu nome é Renata Lippe, estudante de farmácia da UFRJ e irei apresentar o trabalho Divulgação Científica nas Ondas do Rádio, o podcast Minuto Planta Ciência na Rádio UFRJ, do projeto de extensão Planta Ciência, coordenado pelo professor Leopoldo Barato. O Planta Ciência foi criado em 2018 com o intuito de ser um canal de divulgação científica, apresentando conhecimentos sobre diversos assuntos relacionados a plantas medicinais, fitoterapia, química, biologia, farmacobotânica, curiosidades, plantas tóxicas e alimentícias. Os conteúdos são produzidos pelos integrantes do projeto com uma linguagem fácil e atraente ao público leigo, na qual compartilhamos em nossas redes sociais. O foco desse trabalho é o canal de divulgação de áudio, sendo eles a rádio e o podcast. Em 1860, as ondas de rádio foram descobertas pelo físico James Maxwell. E em 1886 foi apresentado o princípio da propagação radiofônica. 10 anos depois foi fundada a primeira companhia de rádio em Londres. Somente em 1922 ocorreu a primeira transmissão de rádio no Brasil. A década de 30 a 50 foi considerada a era de ouro da rádio, com a profissionalização do meio, transmissão de programas, novelas, notícias e humor. Contudo, a partir dessa década, começaram a surgir as inovações tecnológicas, com a rádio portátil, televisão e computadores. A partir da década de 90, começou a surgir o início da rádio na internet e da era digital, sendo em 2004 a criação do podcast, que é um precursor da rádio sob demanda. Em 2011, começou a surgir os serviços de streaming de rádio para internet, iOS e Android. Atualmente, a rádio se apresenta com um formato híbrido e forte presença de podcast dentro dos seus programas. A principal diferença entre rádio e podcast está no modelo de consumo e transmissão. A rádio tem uma grade de programação linear, com uma transmissão ao vivo e transmissão em massa de seus programas. Já o podcast é produzido sob consumo de demanda, podem ser baixados e ouvidos a qualquer momento, além de serem editados e gravados. Os dois são ferramentas de divulgação científica no formato de áudio, sendo esse formato barato de produzir e de fácil distribuição. A rádio web, que é a emissão de rádio pela internet, é diferente da rádio tradicional porque não depende das ondas de rádio. Sua transmissão pode ser realizada em apenas um clique, necessitando apenas de uma conexão com a internet. Além disso, podemos escutar programas de rádio de diversos locais, não tendo a limitação da rádio tradicional. Ela pode ser utilizada em ambientes virtuais de aprendizagem, apresenta uma comunicação mais colaborativa, interativa e dinâmica e apresenta novos modelos, como reportagens pautadas no formato de podcast, que é o exemplo da rádio da UFRJ. Já o podcast é um precursor da rádio sob demanda, que é uma ferramenta de aprendizagem, lazer e entretenimento, sendo um facilitador de divulgação científica. Desde o último ano, tem ocorrido um crescimento da utilização dessa ferramenta, pelo aumento de programas como Spotify, Deezer, Spreaker e Google Podcast. O Brasil é o quinto no ranking mundial na produção de podcast e ganhou destaque pelo profissionalismo técnico e pela qualidade do conteúdo produzido localmente. O objetivo do trabalho é relatar a criação e analisar estatísticas do podcast do Planta Ciência entre os anos de 2020 e 2021, avaliando também o seu alcance. O
podcast Minuto Planta Ciência foi selecionado pela rádio no edital número 5 de 16 de dezembro de 2019. Os programas foram todos roteirizados e a gravação de áudios foi realizada de forma amadora, utilizando-se aplicativos de gravação de voz em smartphone e edição dos episódios no software na versão gratuita do Reaper. Todos os episódios foram produzidos pelos alunos vinculados ao projeto. Os episódios foram integrados ao repositório de podcast Spreaker, uma conta administrada pelo coordenador do projeto e uma conta da própria rádio da UFRJ. Também foram disponibilizados no Spotify, Deezer e Google Podcast. Por fim, os dados foram analisados de forma estatisticamente com a criação de gráficos pelo programa do Excel. Cada programa tinha aproximadamente 5 minutos e a exibição ocorria semanalmente na rádio da UFRJ. A divulgação era realizada também nas mídias sociais do Planta Ciência, como Facebook, Instagram e o site do Planta Ciência. Foram produzidos ao todo 25 episódios entre os dias 15 de outubro de 2020 e 29 de abril de 2021. Dos 25 episódios produzidos, eles eram separados em 5 temas, que contemplaram 7 episódios de plantas medicinais e 7 episódios de curiosidades em geral, 4 episódios de plantas tóxicas e 4 episódios de moléculas ativas, sendo apenas 3 episódios de plantas alimentícias. Os principais dispositivos para escutar o programa foi o telefone celular, seguido de computadores e tablets. De acordo com as estatísticas, foram realizados 1.064 downloads, sendo considerado o 10º programa mais baixado da UFRJ. Tiveram 3 episódios mais baixados, sendo o episódio 13, uma planta amazônica em perfume francês, com 79 downloads, o episódio 20, Não Tome Chá de Confrei, com 73 downloads, e o episódio 17, Plantas Alucinógenas, do Sagrado ao Medicinal, com 64 downloads. De acordo com a origem do acesso, o território brasileiro foi o que mais predominou, com 94% de todos os acessos, mas também teve acesso em território dos Estados Unidos e da Irlanda. O acesso principal de podcast foi no programa de Spotify, seguido pelo Google Podcast. Os episódios eram sempre divulgados no nosso perfil do Instagram logo após a publicação no Spreaker. Alguns dos episódios foram utilizados como material didático em aulas da disciplina de Farmacognosia 1 e 2 ministrada pelo professor Leopoldo Barato, como por exemplo os episódios 13 e 20, o que justifica um alto número de downloads desses programas especificamente. Por fim, o podcast Minuto Planta Ciências é uma ferramenta de divulgação científica de amplo alcance, por ser disponível de forma gratuita, com linguagem acessível e tempo curto, que pode ser acessado em diversos dispositivos a qualquer momento. Muito obrigada pela atenção. Fim.